Então diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois assim, como é longo o texto, eu ponho depois na edição. Okay. Então eu queria dar um enfoque aqui no que fala no verso 11. I like to focus on what is saying in the verse 11. Diz assim: venho em breve, Come soon, retenha o que você tem, retain what you have, para que ninguém tome a sua coroa. so nobody can take your crown. Irmãos, eu acredito que nunca se viveram dias como os dias de hoje da proximidade do Senhor. I believe we never live, nobody live with this proximity to God like we live today. Eu creio verdadeiramente, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias da criação nessa terra. I believe we're living the last days of the earth creation. E a palavra diz, no verso 11, diz assim: venho em breve. And the verse 11 says, come soon. Eu sei que algumas pessoas ficam muito preocupadas quando escutam sobre a vinda de Jesus. I know a lot of people get scared when they talk about the Jesus coming back. Mas aqui no verso 11 existe uma recomendação, existe uma direção da parte de Deus para os irmãos da igreja de Tampa. But I know in the chapter 11 there is a direction for the brothers here in the church in Tampa. Qual que é a direção? Qual que é o que Deus está mandando que nós façamos? What God is telling us to do. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Retain what you have so nobody can take your crown. Amém? Amen. Eu me lembro que quando eu acreditava que a salvação ainda era merecida, I remember when I still thinking that the salvation was something that you deserve. algo que era baseada naquilo que nas minhas boas obras. It was based on the good things that I did. E portanto, o que eu fizesse ou deixasse de fazer determinaria se eu seria salvo ou não. So it was based on what things that I did or I did not do it. E eu lembro que em algumas igrejas que eu ia e que eu alguns pastores que eu escutava o sermão, I remember that when some churches that I went to and I heard other pastors, eles falavam que essa coroa aqui era a salvação. they were telling us that this crown here was the salvation. E de fato, se você achar que a salvação é algo que depende do que você faz, If you think that the salvation is depending on what you do, tá muito certo, você recebeu uma coroa, é uma premiação. you're right. You got, a crown. That's a reward. É como se Deus falasse assim: parabéns, você conseguiu. It's like God telling you, congratulations, Você passou no teste. you passed the test. Você deu conta de viver uma vida santa. Yeah, you're able to live a saint life. Você conseguiu salvar-se.
Yeah, you were able to save yourself. Então agora toma aqui a sua recompensa, Now take your reward. que é a sua coroa. That's your crown. Mas aí eu comecei a pensar na graça de Deus. All of a sudden, I started thinking about the grace of God. E comecei a compreender que a salvação não tem nada a ver comigo. And I started to understand that salvation has nothing to do with me. Que eu não fiz nada para merecer ela. I did anything to reserve. Não há nada que eu faça que eu possa ganhar a salvação. There's nothing that I can do that I can deserve or get the salvation. E da mesma forma, não há nada que eu faça que eu possa perdê-la. And the same way, there's nothing I can do wrong that I will lose it. Porque a Bíblia fala que ela é um presente. Because the Bible says it's a present, it's a gift. Então, se a salvação é um presente, como está lá no livro de Efésios, So if the salvation is a premium, the gift, like in Ephesians, não faz sentido eu chegar no céu e receber um presente novamente, simplesmente porque eu aceitei um presente. so there's no make sense that when I got to heaven, I accept another present. Então a coroa não tem sentido de se dizer que ela é uma recompensa pela salvação. So there's no make sense that the crown is the present for the salvation. E aqui fala também nesse texto que alguém pode tomar a sua coroa. So in the same text here it says that you can lose this crown. E interessante que isso não pode se referir à salvação. So that is not being referred to the salvation. Porque ninguém precisa tomar a salvação de alguém para ser salvo. Because nobody can need to take away the crown to be saved from someone. A não ser que você é daquela seita que acredita que são só 144 mil o número de salvos. Unless you believe that you're from that belief that there's just 144,000 they will be saved. Então aí nós temos um problema, você tem que roubar de alguém. So then you need to steal from someone. Se o número já estiver completo, If the numbers are well taken, você vai ter que você vai ter que dissuadir alguém de querer ir para o céu. you have to persuade someone to go to heaven. Engraçado que eles fazem o evangelismo deles, né? Because it's funny because the way they preach, E eu fico pensando, eles estão jogando contra eles mesmos. yeah, they're playing against each other. Porque se eles evangelizarem demais, Because if they preach too much, corre o risco de não caber eles mesmos no céu deles. yeah, they jeopardize that they'll not even get to heaven. Só brincadeira, irmãos. Just a joke. Então, coroa não pode se referir à salvação. So crown is not the salvation. E eu também penso, o que vale uma coroa de ouro num lugar onde o chão é feito de ouro? So what kind of value has a golden crown in a place that the whole floor ground is made with gold? Então, eu comecei a pensar no que se refere a essa coroa que é mencionada aqui em Apocalipse. So I started thinking about what this crown has to do or is saying here in Revelation. Essa coroa se refere a uma posição de autoridade. This crown represents a position of authority. Amém? Amen. Fala assim, posição de autoridade. Authority, position of authority. Você sabe, quando o homem foi criado, When the man was created, a ele lhe foi dada autoridade. to him was given authority. Deus disse ao homem, God told the man, aliás, Deus disse à Trindade e à própria criação, God told the Trinity and the Trinity, creation, yeah. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Yeah, do the man our resemble. Yeah, resemble. Okay. Yeah. E tenha ele governo, They give to him, govern, domine ele domain him sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. over the animals, over the trees. Então nós somos criados para exercer governo. We are created to exercise power, govern. E a Bíblia fala que quando o homem pecou, And the Bible says when the man sinned, ele foi destituído da glória de Deus. he was
the glory of the God was taken from him. E como esse governo era a expressão da glória, And because this government was the glory expression, o homem perdeu o governo também. the man lost the government too. E o governo do mundo foi entregue a Satanás. And the government of the world was given to Satan. Por isso que quando o diabo vai tentar Jesus e leva ele para o alto do monte, Then when Satan was tempt Jesus on the top of the hill, o diabo diz, se prostrado me adorares, eu te darei os governos desse mundo, porque a mim me foram dados. so if you kneel to me, I give to you all the power. Então, nós somos criados para governar e nós perdemos isso. We're created to govern, and we lost this. Mas eu pergunto para você, você acha que os planos de Deus podem ser frustrados? But I ask you, you think the God's plan can be frustrated? Você acha que os planos de Deus, a ideia de Deus mudou a nosso respeito? Do you think the idea of God? What? Sorry. Eu também não lembro o que eu falei. It's okay. Então, o que nós vamos ver em Apocalipse, o que nós vamos ver na consumação dos tempos, What you're going to see in Revelation é a consumação daquilo que tinha sido estabelecido lá no princípio. was the accomplishment what you have seen in the beginning. Sabe o que eu amo na Bíblia, irmãos? What I love in the Bible É um livro que tem começo, mas tem fim também. is a book that has beginning and ending. É frustrante às vezes quando você assiste um filme e ele de repente acaba, sem sentido algum. It's frustrating, like when you watch a movie and then all of a sudden they finish. Mas a Bíblia é um livro que tem começo, meio e fim. But the Bible is a book who has beginning, middle, and E ending. no livro de Apocalipse você vê a consumação de tudo aquilo que foi estabelecido lá no princípio. In the book of Revelation, you can see the whole accomplishment what have seen since the beginning. Então a coroa que Deus tem reservada para cada um de nós So the crown that is God reserved to us é a posição de autoridade no seu reino. is the position of authority in His O kingdom. reino de Deus é um reino organizado. The God's kingdom is organized. E a Bíblia fala que Jesus virá sobre a terra And God says that Jesus will come over the earth e ele governará. and He will govern. E a Bíblia fala também que nós que somos os seus filhos, And the Bible said, "Not we, they are His son." fomos feitos agora uma nação de reis e sacerdotes. We are made like a nation of kings and Priests. priests. Yeah. Então veja, nós somos chamados para governar. We're called to govern. Amém? Amen. Aliás, fica uma advertência aqui. It's a warning. Se você não gosta de governar, muito cuidado, porque você será governado. If you don't like to govern, you'll be governed. Não precisa dizer amém para isso, não. Yeah, you don't need to say amen. Mas o ponto principal de hoje But the principal point today é essa advertência que está lá em Apocalipse 3. is the warning that has in Revelation 3. Guarda o que você tem, Retain what you have para que você não perca a sua coroa. so that you don't lose your crown. Então, agora que nós fizemos uma introdução, Now that we did the introduction, aqui nós tivemos o entendimento do que é essa coroa, now you have understanding about this crown. eu queria falar para você o que significa essa advertência aqui na Bíblia. I'd like to tell you what this warning means in the Bible. Então, agora que nós entendemos que essa coroa aqui não fala da sua salvação, Now you understand this crown is not about your salvation. e que agora você entendeu que essa coroa fala de uma posição de autoridade. That this crown talks about a position of authority. Eu quero dizer que Deus, ele tem algo que é preparado, que é só para você. That God has something to you that's just for you. A Bíblia diz que a Bíblia não diz que nós fomos salvos por causa das nossas obras. The Bible doesn't say that we are saved because what you have did. Ninguém aqui é salvo por obras, amém? Nobody's saved for work you have done. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que você foi salvo para as boas obras.
But the Bible says you are saved for the good things. Deus salvou você God save you para um propósito. for a purpose. Deus não salvou você God didn't save you para que você continue vivendo igual você vivia antes de ser salvo. so you shouldn't live the same way you live before you be saved. Sabe, o pensamento natural das pessoas que não conhecem a Deus So the understanding or thoughts, the people that don't know God, é que a religião é uma espécie de melhoramento pessoal. so religion is kind of a personal improvement. É uma espécie de aperfeiçoamento pessoal. Yeah, it's kind of self-improvement. Self-improvement. E essas pessoas, elas veem a religião como algo que apenas para melhorar a vida deles. So they see the religion like something that just make this life better, Algo para fazer bem para a vida deles. something to do make good to them. Então eu vou ser salvo porque as coisas vão ficar melhores na minha vida. So I'll be saved because things will be better in my life. Eu vou ser salvo porque depois eu vou para um céu todo bonitinho, cheio de nuvens. So I'll be saved, so I'll go to a heaven with the beautiful clouds. Mas não é isso que a Bíblia fala. But it's not what the Bible says. Você, quando é salvo, When you save, você aceitou um propósito que Deus escolheu para você. you have accepted the purpose that God gave to you. Porque salvação não é apenas para onde você vai depois que você morre. Because salvation is not just a place that you go after you die. Mas salvação tem muito a ver com a sua vida aqui. But salvation has everything to do what you have done here. Deus não vai esperar você morrer para ser salvo. So God will not wait until you die to be A saved. salvação ela começa a ser vivida aqui. The salvation starts here right now. A morte apenas sela a sua posição que você estabeleceu aqui. The death just seal the position you have here. Agora complicou, né? Eu vou trazer um exemplo para você. I'm going to bring an example to you. Tem pessoas que acham que depois que ela morrer, o caráter delas vai ser mudado. Some people think that when after they die, the character will be changed. Elas acham que a morte tem algum poder de transformar ela. They believe the death has some kind of power to change them, to transform them. Então, se fosse assim, irmãos, If it was this way, no momento que você se converteu, in the moment you become converted, você já podia ir embora. yeah, you can be die. Mas Deus escolheu um processo But God chose a process que ocorre aqui na terra, that occurs here, um processo de transformação, a transformation process, um processo de superação. a process for endure. E a maneira como você lidar com essas coisas aqui The way you deal with things here vão selar o seu destino eterno. will seal your eternal destiny. Então, uma pessoa que nunca se preocupou com as coisas de Deus aqui na terra, So someone that never worry about the things here on earth, ainda que seja salva, even if you be saved, será que existem crentes salvos que não se preocupam com as coisas de Deus? do you think that there is believers that don't think about the things of God? Então, um crente que é relapso, So the believer who is like doesn't care about things, quando ele morrer, when he die, ele não vai ressurgir lá no céu sendo o melhor dos crentes de todos. he'll be up heaven like being the best in heaven. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. He'll keep being the same person that was before. Ele vai continuar sendo o mesmo servo relapso. He'll be being the same person that was before. E provavelmente ele vai ser disciplinado quando chegar lá. And I'm sure he'll be disciplined when he got there. Agora, a pessoa que é coluna na igreja hoje The person who is a pillar, a column in the church today, vai continuar sendo lá no céu. he'll continue to be there in heaven. Assim foi com os 12 apóstolos. Was the same way with 12 apostles. A Bíblia fala que eles serão as 12 colunas da Jerusalém celestial.
The Bible said they are the 12 columns of the celestial. Porque antes eles decidiram ser colunas da igreja aqui nessa vida. Because they choose to be, before anything else, to be the column of the church here. Então as suas escolhas hoje So your choice today define o que você vai ser no céu. will define what you'll be in heaven. Existe uma parábola lá em Mateus 25, There is a parable in Matthew Matthew 25, 25. que fala sobre os talentos. Agora They talk about talents. tá certo, talentos. E é interessante que ali é uma representação de Deus e dos seus servos. So that's a representation of God and His followers. Aliás, vamos abrir lá? Let's open Acho que é importante a gente dar uma olhada. Matthew 25. Mateus 25, a partir do verso 14. Verse 14. Pois que, aliás, se você ler no verso 1, If you read the verse 1, para você entender o contexto aqui, to understand the whole context, Jesus começa falando: Jesus starts saying, o reino dos céus será semelhante a. the king of heaven will be similar to. E aí Jesus vai contar duas parábolas que vai explicar como é que vai ser o reino dos céus. So Jesus started explaining two parables, like it will be like the king of heaven will be. Quantas parábolas? How many parables? Duas. Os irmãos estão comigo? Two. Quantas parábolas Jesus conta? How many? Duas. Two. Para explicar o quê? To explain what? Como será o reino dos céus? Como será? Graças a Deus que minha esposa está aqui. Ela não me deixa só. Então, Jesus vai explicar o reino dos céus e vai contar duas parábolas para dizer como que vai ser lá. So Jesus is going to explain two parables, and then going to show how the kingdom of heaven will be. Então, você está na dúvida como é que vai ser? So if we're not sure how it's going to be, Jesus vai explicar para você agora, amém? Jesus is going to explain you now. Amen. Só que nós vamos olhar a segunda parábola, que já está lá no verso 14. So we're going to check the second parable on the verse 14. I will just read in Portuguese and I put subtitles in English. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Eu já vou lendo e vou explicando para você. Esse homem que se ausenta aqui fala de respeito de Deus, irmãos, tá? A respeito de Jesus Cristo, porque Ele foi aquele que nos comprou e nós somos servos dele, amém? Então esse homem que se ausentou fala de Jesus Cristo quando foi assunto, quando foi levantado aos céus. E aqui fala que... Oi? Não, I will put subtitles because I just read it. Yeah, just one second. Está defendendo o marido, tá vendo como que é? É bom ter as esposas aqui. Então, fala que ele se ausenta, né? Assim como Jesus, ele diz para os seus, ele chama os seus discípulos, aliás, isso aqui poderia ser inclusive essa cena. Jesus chama os discípulos e fala: agora eu vou para o Pai. E aqui fala que ele lhes confiou os seus bens. Quem são os bens de Jesus Cristo aqui na terra? Jesus tem bem aqui na terra? Sim ou não? Sim. A igreja. Será que a igreja é importante para Jesus? Não sei, ele só morreu por ela. Será que é importante? Então Jesus chama os seus servos e fala: eu vou me ausentar e agora eu entrego os meus bens nas suas mãos. Amém? Então é isso que fala aqui o verso 14. Vamos olhar a sequência então. Relax, I will put subtitles. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então você vê, não foi repartido igual para todos. Nem todos têm o mesmo ministério, nem todos têm a mesma função, mas de acordo com a sua capacidade, ou seja, ninguém pode dizer que é incapaz, lhe foram entregues bem, mas todos receberam uma porção, todos receberam uma responsabilidade.
E aqui fala, o que recebera 5, foi lá, negociou, do mesmo modo que recebeu 2, ganhou 2. O que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. You can start translate now. Okay. Então, depois de muito tempo, After a long time, Jesus virá Jesus come. e vai acertar as contas com os seus servos. He's going to check with you. Então, a questão não é se ele vai. The question is not if he'll go. A questão é quando ele vai. The question is how you come. Porque ele vai. Because he will. Ele vai querer saber He will want and o que ele fez com aquilo que ele confiou a você. You want to know what you have done, what he gave to you. E aqui, dentre esses 3 servos, And those 3 servers, 2 deles foram fiéis, 2 of them were faithful, mas um simplesmente negligenciou. but one just neglected it. Um simplesmente ignorou a vontade do seu Senhor. One just ignored the will of the Lord. Ok, mas esse não é o foco que eu quero dar aqui. But this is not the focus I want to give here. A questão é que aqueles servos que foram diligentes, Those 2 servants that were like a diligent. quando aquele senhor chegou When the Lord came back e teve conta e prestou contas com eles, and check with them what have done with it they gave him. o que eu quero chamar a sua atenção aqui é a resposta do Senhor. I want to talk about what the answer of the Lord. Aqui no verso 21, On the verse 21. aquele senhor diz: muito bom, servo fiel. Very good, faithful servant. Você foi fiel no pouco, You are faithful on the few, e eu vou te colocar sobre o muito. and I give you a lot. Então veja, se você entender que esse momento de prestação de contas com o Senhor If you understand this check accountability with the Lord, aponta sobre o nosso julgamento, a point to our judgment. aponta para o momento em que a gente morre e vai entrar no céu, We point to the moment where we die and enter into heaven. você vai ter que concordar comigo uma coisa: You have to agree with me something. o que eles fizeram antes, What they have done before, o que eles fizeram em vida, what they have done when they're alive, determinou o que eles iriam receber na eternidade. will determine what they receive after life. Então quem era fiel antes The one that was faithful before se tornou alguém confidente, alguém que Deus confia. he became someone that the God trusts. E aquele que não se preocupou antes, The one who didn't worry before continuou alguém que Deus não confiava. remained the same one who God didn't trust. Então, quando eu leio essa advertência lá no livro de Apocalipse, When I read that warning in the book of Revelation, que fala: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. when it says, retain what you have so nobody can take your crown. Quando a Bíblia fala: guarda o que você tem, But the Bible says, keep what you have. é porque Deus ele já enxerga as coisas como se fossem. Because God already foreseen things as they will be. Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Because God sees things that don't exist like they already existed. Então você já nasce sendo. So you already, well, you're born like you have already has. Eu já nasci pastor. I already born pastor. Deus olhava minha mãe trocando minha fralda. Yeah, God saw my mom, change my diaper. E ele já me enxergava pregando aqui no dia de hoje. And you already see me preaching here today. Porque Deus não é limitado por tempo e espaço. Because God is not limited by time and space. Ele é o alfa e o ômega. It is the Alpha and Omega. Ele enxerga o tempo como uma coisa só. He sees time as one thing. Então cada pessoa que está aqui, And so the one of every person that's here, ele já enxerga como uma obra completa. he's already sees like a complete work. Mas aqui ele coloca uma advertência. But he puts like a warning. Ele fala: guarda o que você tem. But so he says, keep what you have. Guarda o que eu te constituí.
Keep what I gave to you. Guarda a posição que eu te dei, Keep the position I gave to you. para que ninguém roube a sua coroa, So nobody can take your crown. para que ninguém roube a sua recompensa. So nobody can take away or steal your reward. E eu não estou falando novamente de salvação. And I'm talking about salvation. Eu estou falando das obras que Deus preparou para que você andasse nelas. But I'm talking about the work that God prepared to you so you can walk through them. Lembra que nós não fomos salvos por causa das obras, Remember, we're not saved because of the work, mas nós somos salvos para andar nas obras. but we're saved to walk through the work. Ou seja, aquele que criou você, So the one who creates you, aquele que te formou, the one who formed you, ele também preparou coisas para que você pudesse vivenciar. he prepared all things that you can live with. Ele estabeleceu um projeto para a sua vida. He established a project for your life. E a expectativa de qualquer pai An expectation from any father é que o seu filho desfrute daquilo que ele preparou. that the son enjoy the things that he prepared for. Mas aqui a Bíblia mostra But here the Bible shows, que isso é uma opção sua. but this is an option yours. Deus ele não te obriga a fazer isso. God doesn't force you to do this. Deus nos deu um livre-arbítrio. God gives you freedom to choice. Você pode viver a vida que você quiser. You can live the life you want. Você pode escolher ou não as coisas de Deus. You can choose or not the things of God. Você pode escolher ou não ser um servo negligente ou fiel. You can choose to be or not a neglected servant or not. Mas você não pode escolher as consequências. But you can't choose the consequence. Acho que foi Platão que disse, filósofo, I think it was Plato, the philosopher. que disse assim: você é livre nas suas escolhas, He says, you're free for your choices, mas é escravo das suas but you're decisões, slave for your decisions, escravo das consequências. slave of the consequences. Você pode escolher agora o que você quer fazer, You can choose now the things you want to do, mas uma vez que a sua escolha é feita, but once your choice is done, você é escravo das consequências dela. now you're a slave of your choices. Por isso Deus adverte essa igreja aqui. That's why God warned this church here. Era uma igreja que tinha obras, It's a church he had work to be done. e Deus fala: guarda a sua posição, Keep your position, para que ninguém tome a posição de autoridade que é sua. so nobody can take away the position of authority that is yours. Agora, como que isso acontece, But irmãos? now how this happened? Vamos voltar aqui, então, lá no bebê Elias, And let's go back to baby Elias. onde Deus já havia visto e tinha enxergado um pastor. So God already have seen that there was a pastor there. Eu podia ter simplesmente dito não. Yeah, I could just simply said no. Eu podia ter escolhido viver o meu propósito. Yeah, I could just be free to choose Eu to podia live my purpose. ter escolhido viver o meu sonho. I could have chose to follow my dream. E aí, o que você acha que ia acontecer? And now guess what's going to happen? A primeira pergunta: First question. vocês acham que essa igreja aqui não ia existir? Do you think this church won't exist? Porque o Elias disse não. Because Elias said no. Deus ia levantar outro no meu lugar. God, you bring another one in my place. Porque a obra não pode ser parada. Because the work cannot be stopped. Porque os planos de Deus não são frustrados. Because the God's plan cannot be frustrated. Então aquela coroa que Deus tinha escolhido para mim, So the crown that was chosen to be mine, a posição de autoridade que havia sido designada para mim, the position of authority that was designated to me, iria ser entregue para outra will pessoa. be given to someone else. Os irmãos estão entendendo? You understanding? Por isso que eu estou falando que não é muito vantajoso fazer beicinho. Agora não sei como é. Faz sua livre adaptação aí. It's not a good thinking to deny. To act like a baby. Tem coisas que são bem de brasileiro, né? O tal da desfeita, né? O tal do, não, eu não quero, mas querendo, né?
Isso não é vantajoso com as coisas de Deus. There's no advantage with the things of Quando God. Deus manda você fazer tal coisa. When God asks you to do something, Para com isso, Deus, eu não tô com no, stop this, God, not me. Sabe, Deus não vai ficar insistindo para você. God not be insistent with you. Deus vai levantar outra pessoa. They're gonna bring another person. Eu lembro que eu morava lá no Brasil I remember I was living in Brazil, e a gente precisava de... Vocês me contam depois o que está rolando. E a gente precisava de um baterista lá na igreja. we need a drummer in our church. E eu tocava o teclado, I was playing keyboard, tinha um cara que tocava violão. another guy playing guitar. Mas você sabe, música agitada, teclado e violão não tem nada a ver, né? Yeah, guitar and Guitar and piano. and piano. They don't match. Yes, with It was a very fast music. Yeah. E a gente precisava de alguém que tocasse bateria. we need someone to play the drum. E a gente arrumou um professor de bateria. We found a teacher to teach drum. E a gente tinha muitos jovens na igreja. We have a lot of young people in our church, Mas nenhum deles But no- se dispôs a ir nessa aula. but nobody of them want to take this class. Pensei comigo. I thought with myself, A Bíblia fala que você pode perder a coroa. yeah, the Bible says that you can lose your crown. Mas será que você pode ganhar umas a mais também? Do you think you can get another one? Falei, eu vou fazer essa aula de bateria. So we're gonna learn play drum. Irmãos, em 2 meses eu já estava tocando no culto. Within 2 months, I was playing drum. Foi algo sobrenatural. Was something like a Uma capacitação que Deus trouxe porque a igreja precisava de alguém naquela função. was ability that God gave because the church was need someone in that position. Mas ninguém quis. But nobody wanted. Eu acredito que não era para mim, porque eu já tinha uma outra função. I believe it was not from me because I had already another function. Mas aquele jovem que era para ter recebido aquela bênção, But the young person that you're supposed to receive that bless, ele não quis. he didn't want it. Então foi outra pessoa lá So another person e took it recebeu a bênção que era para ser para ele. and received the bless that was supposed to be him. Irmão, se você olhar, essa é a minha história. So if you take a look, this is my Eu sempre history. fui o cara do sim dentro da igreja. I've always been the person with the say yes in the church. E Deus sempre me abençoou com mais e mais. God always bless more and more. Mas isso não é legal, irmãos. But it's not cool Porque a igreja não é para ser uma igreja de um homem só. because church is not be made to be a one man. Às vezes eu sei que pastor tem uma tentação Because sometimes the pastor has a temptation que é pedir a força de Sansão. to ask for the strength of Samson. Fala assim, Deus me dá uma força, deixa que eu sozinho destruo tudo isso aqui lá, não precisa mais de ninguém não. Quero fazer tudo sozinho. I want to do everything by myself. Às vezes eu fico falando, Deus me abençoa, o Senhor conhece o meu coração, me dá muito dinheiro que eu vou bancar tudo que precisa ser feito nessa igreja. God, give me a lot of money because they're going to pay for everything in this church. You know my heart, you can give me money because I will pay for everything on this church. But essa não é isso que Deus quer. It's not that is what God wants. Deus não quer um fominha que vai pegar todas as funções. Yeah, God doesn't want someone that's going to take everything from everybody. O objetivo de Deus é levar todo mundo. The goal of God is taking everybody. E acredita em mim, irmãos. Believe in me. É mais fácil eu fazer tudo sozinho. It's easy to do everything by myself. Mas não é isso que Deus quer. That's not what God wants. Deus quer povoar o céu com seus filhos. Because God wants to populate heaven with His Son. Deus quer distribuir as coroas entre os seus filhos. God wants to distribute the crowns among His sons. Deus estabeleceu posições de autoridade para os seus filhos. God established a position of authority to His sons. Mas isso é a parte dele. But this is His part. Você precisa entender isso. You have to understand Você this. precisa desejar isso. You need to wish this. Você precisa se dispor a isso. You need to be available for this. Você precisa cuidar dos interesses de Deus, You need to take care the things of the God, para que você seja recompensado por Ele. so that you be recompensed by this, rewarded by this. Certa vez Jesus falou, Jesus once said, não ajunteis tesouro na terra. "Don't accumulate treasure on earth." Não vou te apertar em inglês não, mas fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba.
mas ajunteis tesouros no céu. but accumulate treasures in heaven. Eu fiquei pensando a respeito disso. I was thinking about this. Jesus não estava falando para mortos. Yeah, Jesus was not talking to the deaf people. Jesus estava falando para as pessoas vivas. Jesus was talking to people that were alive. Ele estava dizendo que você hoje, Because you today, no dia de hoje, your very day today, pode começar a juntar um tesouro que você vai receber lá no céu. you can start accumulating a treasure they're going to use in the heaven. Mas quem é que pensa nessas coisas? But who thinks about this? Você devia pensar. You should think about it. Você devia pensar. You should think about it. Porque geralmente essas pessoas que correm muito atrás das coisas nessa terra Because usually the people that are crazy about doing everything in this earth, são pessoas que dão muita importância para o seu conforto. there's usually people that think about their own comfort and well-being. São pessoas que dão muita importância para o seu bem-estar. They give a lot of think about importance about their own well-being. E não tem nada de errado com isso. There's nothing wrong with that. Eu também gosto de conforto e bem-estar. I also like comfort and well-being. Mas eu descobri But I discovered que se eu viver um pouco menos confortável aqui, yeah, if I live a little less comfortable here, eu posso viver mais confortável lá no céu. I will live more comfortable in heaven. É como se você tivesse duas contas bancárias. It's like you having two checking accounts. Uma terrena One on earth, e outra celestial. another one in heaven. E aí todo dia você tem que escolher em qual dessas contas você vai depositar o seu dinheiro. And every day you have to think about where you're going to put your money on. Para que eu coloque mais dinheiro na conta celestial, So I can put more money in the checking account in heaven. eu vou ter que dar menos importância para a conta terrena. Yeah, I have to deposit less in the checking account in earth. Mas qual que é a grande vantagem dessa conta? What is the going to advantage this account? Essa conta terrena This account in earth. vai durar muito pouco tempo. Yeah, it won't last long, E a outra conta dura a eternidade. and the other one gonna last forever. Se eu perguntasse para você, If I ask you, eu vou te dar duas casas. I'm gonna give you two houses, Vou te dar uma mansão a mansion. e eu vou te dar um barraco. I'm gonna give you a hut. A hut. Yeah, a hut. Fala, você vai ter que viver desses dois imóveis. You're gonna live on both places. Só que um você vai viver aqui na terra, o outro você vai viver lá no céu. One you're gonna live here, another one you're gonna live in heaven. Qual você escolheria para viver aqui na terra e qual você escolheria para viver lá no céu? Which one you're gonna choose to live in heaven? The one you're gonna choose to live on earth? Mansão aqui? Eu ia fazer as contas, né, irmãos? Quanto tempo eu teria que viver aqui? Só 80 anos? 100 anos no máximo? How long will be living here? 80 years? 100 years? E At most? quanto tempo que eu viveria lá? How long will be living there? A eternidade? The eternity. Então, peraí, deixa eu deixar a casa melhor para viver lá, né? Yeah, they're gonna live. Spare the good mansion to live there. É isso que Jesus falou. That's what Jesus said. Você pode juntar tesouro aqui You can accumulate treasure here. e você pode juntar tesouro lá, You can accumulate treasure there, mas não os dois ao mesmo tempo. but not two at the same time. Por quê, irmãos? Why? Porque aí ele termina falando: Because he ended up talking about this. ninguém pode servir a dois senhores. Nobody can serve two lords. Ou seja, ninguém pode cumprir duas agendas ao mesmo tempo. Nobody can work on two agendas at the same time. Ou você vive a sua agenda, Or you live your own agenda, ou você vive a agenda de Deus. or you live God's agenda. Não tem como, There is no way, porque eu quero ir para lá because I want to go there, e Deus quer que eu vá para cá. but God wants me to go to other way. Não tem como eu partir no meio, metade para lá e metade para cá. I cannot split myself in two, half one place, half another place. Se eu quero ser advogado, If you want to be a lawyer, Deus quer que eu seja pregador, but God wants to be a preacher, eu tenho que escolher. I have to choose. Os irmãos estão entendendo? You understanding? E aí as pessoas falam: eu vou perder a minha vida então. Oh, I'm going to waste my life then. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida, achará, verdadeiramente achará. That's why the Bible said the one who's going to
What you said in Portuguese? Aquele que perder The one aquele que gonna- perder a sua vida, gonna who lose, lose your life. truly Truly you'll will find out. find out. E aquele que não quer abrir mão da sua vida, perdê-la-á. The one who wanna give up your own life will lose it. Agora tem um segredo que eu quero contar para There's vocês. a secret I tell you. Esse estilo de vida que eu quero viver, This type of life they wanna live. eu descobri que ele não é tão bom assim. I found out there's not too good. Esse estilo de vida que Deus quer para mim, The style of life that God gave to me. por mais que pareça um pouco chato no começo, It looks like boring at the same time. é muito melhor que esse aqui. It's much better than the other one. Porque você não precisa sofrer aqui para receber uma recompensa lá. Because you need to suffer here to get a reward there. Deus quer que você seja recompensado lá, God wants to be rewarded there, mas Ele quer que você seja recompensado aqui. but He also wants to be rewarded here. Por isso Ele também tem um caminho bom para você aqui. That's why He gave you a good way here too. Mas a decisão é sua. But the decision yours. É você quem escolhe. You are the one who choose. Você decide para que lado você vai. You choose which way you go. De um lado você tem um caminho que Deus escolheu para você. One way you have the way God choose to you. Caminho de cuidado, de provisão, de comunhão. That's a path that has a communion, that have Cuidado, care and everything. provision. Provision. E de outro lado você tem um outro caminho. And the other one, you have another way, Que another caminho path. que é esse aqui, irmãos? Which way is this one? A Bíblia chama de curso desse mundo. It's the path of this world. Qual que é o curso desse mundo? What's the path of this O world? que o mundo fala para você? What the world tells you. Hã? Fique rico, morra tentando. Tem um filme que chama isso? Be rich and die trying. Corre atrás das coisas. Que do céu só cai chuva. Yeah, from heaven just fall rain. Isso é o que o mundo fala para você. That's the world tells you. Porque ele quer te escravizar nisso aqui. Because you want the world wants Ah, to se eu não slave you. tiver isso ou aquilo, eu não vou ser feliz. If I don't have this or that, I won't be happy. Ah, se não for desse jeito, eu não vou ser realizado. If I won't be the way, I won't be feel like a successful. E o mundo te engana. The world tricks you. Por quê, irmãos? Why? Para que você não siga o curso de Deus, o propósito de Deus. So yeah, this way it makes you not follow the God's path. E quando chega lá, não receba a coroa que era sua. And you get there, you don't receive the crown that is all yours. Por isso a Bíblia fala: That's why Bible says, guarda o que você tem. keep what you have. Guarda aquilo que Deus te criou para ser. Keep that thing that God created you for. Sabe, cuide disso, não abra mão. Take care of this. Don't give up. Não troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Don't change your birthright for a plate of lentil. Não troque a sua herança Don't por alguns minutos de prazer. exchange your inheritance for a minute of pleasure. Resista às tentações desse mundo. Resist this world temptation. Você sabe um negócio legal sobre tentação? Something funny about temptation. A Bíblia fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. The Bible says, resist to the devil and he'll run away from you. Tentação não dura muito. Temptation doesn't last long. É quando a gente é tentado, parece que é o fim do mundo, né? When you tempt, it looks like the end of the world. Mas chega uma hora que parece que o diabo cansa. But sometimes it looks like the devil feel tired about it. Ele vai procurar uma outra estratégia. You're going to look another strategy. Mas naquela área ele sabe que ele não te pega But mais. in that point, he knows he can catch you then. Sabe, não negocie aquilo que é seu. Don't negotiate what you have. Não deixa ninguém pegar a coroa que Deus reservou para você. Don't let anyone take away the crown that God gave to you. Cuide dos interesses do seu Deus. Take care of the interest that God gave to you. Cuida das coisas de Deus. Take care of the things of God. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Chase the first things, the things of heaven.
e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. and everything else will be add up. This is the big deal. Esse é o acordo com Deus. This is the deal with God. Eu sou seu servo, não sou? I'm so servant, right? Agora, que senhor que não cuida bem dos seus empregados? Well, which Lord doesn't take care of his own servants? Será que Deus cuida bem dos seus servos? You think God take care of the servants? Agora, qual que é a expectativa desse senhor com relação aos seus empregados? What is the expectation of this Lord with this servant? Que os seus empregados cuidem dos seus interesses. So that the servants take care of the Lord's interest. Amém? Amen. Os irmãos entenderam? You understand? Fica de pé, então.